Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Contra o Vento. Hoje nós estamos desfalcados do nosso querido Francisco Pipa. Ele está no Rio de Janeiro e está impedido de participar por motivos de Rio de Janeiro. Eu sempre aviso, mas ele insiste. Então, estamos aqui, eu hoje e a Camila, com o nosso convidado aqui, o André Bianchi. Eu estou vindo aqui de Curitiba hoje. Camila, você está de onde? Estou falando de Assunção, Paraguai. É um prazer estar falando aqui, dessa terra que eu amo tanto. E hoje eu quero fazer um merchanzinho da nossa comunidade para quem está escutando a gente do YouTube, do Spotify e outras plataformas e quer assistir esse podcast gravado ao vivo, participar com perguntas, assina a nossa comunidade. Vou ter acesso aí ao Discord, acesso a materiais, né, e-book, muito material, infoprodutos, né? E também ter acesso aos consultores, a nossos parceiros, como e outras pessoas que estão aqui na nossa comunidade. E, enfim, trocar aí insights, ideias. É isso, venham fazer parte. E bora lá. Certo. E, André, seja bem-vindo ao nosso Contra o Vento podcast. É o episódio que é 100 e quanto? Camila, você lembra de cabeça? É o 113, né? Alguma coisa assim? Já. Esse é o 113. 113, ok. Foi o 13 com o número, a gente pode ter pulado ele pro 114 já, para não ter o 13, né? Adere essa na próxima vez. André, seja bem-vindo. De onde você está falando aí? Se apresente, conte a sua história aí. Sei que vai ser um negócio bem longo. Perfeito. Olá, Rafael. Olá, Camila e a todos que nos assistem. Bom, obrigado pela participação e pelo convite. Neste momento aqui eu estou no interior de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo, mas já faz aproximadamente 13 anos que eu viajo muito a trabalho. Nós temos a Global Networking, que eu sou sócio fundador. Nós atuamos com missões empresariais. Começamos em 2013 no Vale do Silício, na Califórnia, quando o Vale do Silício ainda não era modinha. A gente começou a conhecer o que o Vale do Silício entregava, não em termos de tecnologia e inovação, mas sim como aquelas pessoas que criavam algo diferente pensavam para que nós brasileiros pudéssemos aprender e, obviamente, nos desenvolvermos. E a gente acabou evoluindo um pouco, a gente expandiu atividades para Miami, Orlando, Nova York, Israel, China e nos últimos 14 meses para o Panamá, totalizando aí já mais de 70 grupos com mais de 2.000 participantes nesses destinos. E, basicamente, de forma bem resumida, é essa. Eu acho muito legal que assim, o teu trabalho é levar negócios para outros lugares do mundo. Então, assim, é uma das pessoas que conecta essa rede que faz o mundo funcionar, né? Eu acho muito legal isso, porque as pessoas esquecem que isso tem que existir, né? Não, e é curioso isso, Rafael, porque eu vejo assim, não importa se você é empresário, empreendedor, médico, advogado, contador, influencer, assim, na minha humilde opinião, o que eu vejo é que muitas vezes a coisa acaba trazendo algum grau de crescimento ou abertura de novas oportunidades é o networking. E é muito curioso que o meu trabalho, o fato de levar, independente de ser empresário, seja qualquer. Já levei de tudo que você imaginar, de tudo quanto é tipo de empresa, segmento, setor, não importa. E a gente acaba criando um relacionamento com essas pessoas, né? Então, eu me sinto privilegiado de poder levar pessoas para fora do Brasil para trazer um choque muitas vezes, né? Porque, por exemplo, China. É um outro planeta, assim. As pessoas não têm muitas vezes noção do que está acontecendo na China quando você fala em tecnologia, inovação e transformação de mercado. Israel, nesse momento adverso, com a guerra, etc e tal, já faz 2, 3 anos que está parado, mas também é um local totalmente histórico, cultural, tecnológico, inovação. E no final de tudo, Rafael, que eu posso resumir, se eu pudesse trazer algum ponto assim, independente de Vale do Silício, qualquer destino, é a questão que são pessoas. Então, Panamá. São pessoas fazendo negócios, são pessoas com sonho e objetivos, muitas vezes, de ter um país como o Brasil, que muitas vezes tem a questão de insegurança política, insegurança econômica, insegurança de N fatores, olham o Panamá como uma alternativa. Então, para cada destino, a gente vai percebendo que tem algumas particularidades. Algumas para quebrar paradigmas, para se desenvolver, já outras, como o Panamá, para gerar negócios de uma maneira que ela possa, eventualmente, ser um plano B para fora do Brasil. A tua empresa fica sediada na Califórnia, mas você está aqui no Brasil. Explica um pouco mais disso. Eu tenho uma empresa, a Global Networking, que faz as missões, ela fica no Brasil. Mais recentemente, nós adquirimos uma unidade da empresa LEAD, que é fundada pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. Ela já é presente em mais de 20 países e, nesse contexto, nós compramos a unidade no Panamá. Inclusive, fizemos a inauguração agora dia 30 de janeiro. Essa opera direto do Panamá. No Panamá também, eu quis encurtar aqui, não quis estender com assunto chato e falando só o que eu faço. E nesse contexto a gente tem a Global Networking, que é uma empresa que ajuda empresas brasileiras a exportarem produtos por meio das áreas de livre comércio do Panamá. O Panamá tem tratados de livre comércio com mais de 22 países, o que facilita muito e traz muitos benefícios fiscais, econômicos e logísticos por meio das áreas de livre comércio. Então, a The Hub Brasil, sediada também no Panamá.
para você fazer essa parte tributária, você exporta para lá e de lá você manda para outro lugar. Então você usa eles como tipo um launching pad para entrar no lugar, já que o Brasil não Isso. tem essa abertura, o Panamá vira ele. Quando a gente fala de negócio, Rafael, você tem muito mais conhecimento do que eu. Eu sou somente um empreendedor que foi criando negócios por meio do networking e foi criando esse ecossistema e plugando novos negócios e tendo participação acionária dessas empresas. Nesse contexto, eu não tenho conhecimento técnico para entrar nos pormenores dos como se faz muitas vezes os trâmites, mas a empresa, a Derra Brasil, ela vem exatamente nesse ponto. A gente percebeu que muitas empresas brasileiras, quando você pensa numa gigante, numa grande corporação, cara, eles têm mapeamento, estudo de mercado, etc e tal. Quando você desce um andar, dois andares, você percebe que tem muitas empresas com potencial de exportação, mas que eventualmente não sabem os caminhos. Então, por exemplo, eu não sabia que é possível ter uma filial terceirizada no Panamá. Então, em vez de você já vir com US$ 1 milhão para aportar e fazer a operação via Panamá, você pode ter uma filial terceirizada para você ir tateando, faz um planejamento de crescimento no efeito caracol, finca uma bandeira no Panamá, com todos os benefícios que ele tem, exportando por meio dele, faz um crescimento efeito caracol, Costa Rica, Colômbia, República Dominicana, México e eventualmente até Estados Unidos. Então você consegue fazer isso de uma maneira dentro do seu timing, dentro do seu poder de investimento e tateando uma nova oportunidade de geração de receita em dólares. Eu acho muito fascinante isso, que as pessoas não sabem o quanto esses intermediadores são importantes, né? Não é só o processo industrial, produzir, você precisa de gente que vai ajudar a desbravar isso, né? Para quem não conhece, não, para quem não sabe, talvez, imagino que você não sabe, o nome da sete vem de uma vela, por isso que essa nossa logo é uma vela. Sim. É uma vela que permite que um navio, que um barco consiga navegar contra o vento, por isso que o nome do podcast é Contra o Vento. Então, eu entendo a nossa empresa, a ideia sempre foi ajudar pessoas a falar, bom, tem o vento dos governos empurrando contra e a gente tem que dar um jeito, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? E isso eu sinto que você, de certa forma, é um colega nisso de falar, tá, então eu também vou ajudar outras pessoas a encontrar outros horizontes, quer dizer, tem todas as dificuldades de exportar, tem o Brasil enchendo o saco, tudo mais, mas como é que eu posso, talvez não ser a vela, mas ser o barco, mas ser o mapa, ser alguma coisa que o pessoal consiga encontrar essa rota, né? A gente ficou pensando nessa época das grandes navegações como uma coisa importante, mas de certa forma também é isso que você está fazendo, né? Por mais que eles tenham Sim, mapeado. mas isso é curioso, porque eu nunca tive pretensão de ter uma empresa com esse tipo de produto ou serviço. De novo, o cerne principal da empresa são as missões empresariais, continuam sendo. Só que nós identificamos que por meio das missões empresariais, cara, Panamá, quem fala de Panamá? Ninguém fala no Brasil de Agora Panamá. a gente fala. Agora a gente fala. Sim, mas se a gente considerar 230 milhões de habitantes, você tem Ai, talvez uma parcela ínfima que tenha ou perfil, ou objetivo, ou oportunidade de acesso. E por aí é turismo. talvez. Então, exato, ou coisa ilícita e tal. Exato. Então a gente percebeu que havia um espaço diferente de China, Vale do Silício e outros locais, Israel, que a gente trabalhava com a questão da inovação e tecnologia, o Panamá é pró-business total. Então a gente não foi com esse objetivo. E a gente percebe também que o pessoal que nos procura, não necessariamente o Panamá é o melhor caminho. Às vezes o Paraguai, às vezes o Uruguai, às vezes Dubai. Então o que a gente percebe é, o meu objetivo não é vender o Panamá, eles não pagam comissão para mim, eu não ganho nada com o governo panamenho. O nosso objetivo é trazer aos meus clientes cartas à mesa para que ele possa escolher um caminho e falar, puxa vida, isso é interessante, deixa eu saber mais. Ele vai procurar empresas que são especializadas, residência, ou caminho, ou internacionalização, ou uma assessoria, consultoria, são coisas que eu não faço, por exemplo. Essa coisa de empreendedor, né? A gente sempre lança produto e no meio dele descobre que na verdade tinha para fazer mais dois, parte, eu acho, da vida, como é que é, mas. Então vocês têm a lead lá no Panamá e fazem toda essa representação lá, e essa parte de networking. Para quem não conhece muito bem, porque eu conheço o que é lead, mas para quem não conhece o que é, você pode dar um overview? Claro. O LID é um grupo empresarial, como eu falei, já são mais de 20 anos que eles atuam, fundado pelos governadores de São Paulo. Ele teve um hiato na questão política, já retornou à empresa, e eles foram expandindo. São grupos de empresários no Brasil. Se você entrar no lead.com.br agora, o perfil de empresas são a partir de 200 milhões de faturamento ano para participar do Lead Global. Aí você tem as unidades, onde você tem eventos e atividades pró-negócios, para fazer networking. O pessoal compara muito, mas é igual a BNI, é igual ao MIP. Não, não é. O Lead ele adquiriu uma identidade onde ele tem um modelo de
proporcionar aos empresários esse ambiente pro-business de negócios por meio de encontros, por meio de seminários, por meio de congressos. E com um ponto muito importante também, que independente de questão política partidária, o LEAD ele tem muito acesso à questão de governamental. Então, independente de bandeira A ou B, ele tem um canal de comunicação. Porque quando você fala numa empresa já de médio para grande porte, eventualmente, em algum momento, ela vai ter que debater com governos a respeito de alguma legislação, ou alguma adaptação, ou alguma negociação. Então, ele acaba trazendo esse palco para que o empresário, o governo e outras entidades se reúnam para debater questões macroeconômicas e, ao mesmo tempo, obviamente, fazer negócio. E aí eles foram capilarizando, nos últimos anos expandiram agressivamente para fora do Brasil, e se eu não me engano já está com 22 ou 23 países participando. E aí são N países, e nós optamos a questão do Panamá, nós fomos procurados por questões que a gente já via já nos últimos 14 meses. Levamos mais de 160 empresas para o Panamá, só agora em março, que a gente está levando, final de março, a gente está levando 65 empresas participando dos grupos, e a gente percebeu que o lead ele era complementar ao que nós fazíamos. Aí volta o que eu te falei, eu estou olhando isso como um Lego, um ecossistema. Então eu vou plugando empresas onde eu vou ficando sócio, comprando, adquirindo participações, ou por meio do que eu já faço, ou comprando e adquirindo por meio de outras formas. E vou plugando isso para que eu consiga conversar com empresas que faturam 20, 30, 40 milhões de dólares por ano, ou empresas que faturam aí de 3 a 30 milhões ano, e aí eu consigo ter um produto mais assertivo para cada perfil de cliente. Basicamente é isso. Então, entrando mais no mérito do Panamá ali, de, ok, primeiro, para quem que faz sentido pensar lá, né? Você está falando pô, de empresas, exportadoras, ok, então dá um pouco mais de detalhe nisso, mas outros negócios, quem que deveria estar pensando assim, pô, isso devia estar no meu radar? Eu acho que, na verdade, a gente não deve nem pensar só como empresa. Por exemplo, a procura por advogados em relação a temas relacionados a holding offshore tão quente, nível absurdo. A gente abriu agora a questão do próximo grupo, o oitavo, lá no Panamá, para maio. Dos 12 que a gente está até o momento, acho que 6 ou 7 são advogados. Por quê? Porque a demanda dos clientes estão batendo na porta deles e eles estão querendo ver alternativas. Então, o que eu percebo hoje são dois perfis. Realmente, aquele empresário que está inseguro no Brasil e quer encontrar uma alternativa que lhe garanta pelo menos uma sensação maior de segurança patrimonial ou segurança de ter um lugar, um plano B como residência, que ele entenda que lá é mais seguro fisicamente falando, ou que una tudo isso. Essa é uma caixinha. E a segunda caixinha é do empresário, e aí a gente tem dois segmentos que a gente percebeu, que a gente falou aqui de produtos, na área de livre comércio, muito de produtos físicos, tangíveis. Só que a gente percebe também, dentro do mapeamento que nós fizemos junto à Embaixada do Brasil no Panamá, que é o movimento do setor de serviços, tecnologia e inovação. Então, segundo o estudo, que é público, tá, gente? Depois, se alguém quiser, eu passo para o Rafael e compartilho. É feito por eles, público e gratuito. E, por exemplo, a Stefanini, Tivit, Infracommerce já estão lá. E são empresas grandes no Brasil. Então, o que acontece? Quando vem uma empresa grande e faz esse movimento, você tem essa primeira leva e depois você tem a leva dos menores. Então, por exemplo, V4 já foi um dos franqueados, um dos maiores franqueados já foi conosco, da V4 Company. Empresas, a Falcon Analytics já está lá. A gente já percebe a Anamid, da qual eu sou diretor de Relações Internacionais da gestão 23-26, o presidente da entidade tem quase 300 associados no Brasil, a empresas de tecnologia, inovação e marketing já estão indo para lá pela terceira vez e vão ter agora, final do mês, a inauguração da primeira unidade internacional. Então a gente percebe que, de um modo geral, tem esses dois perfis. O cara que está insatisfeito, está com inseguro, e o segundo que está mirando uma oportunidade de diversificar negócio por meio de um local que a ele transmite uma certa segurança. Ok. Vamos primeiro, um pouco mais interessante para a gente encerrar isso no final. Para uma empresa que tem produtos, tem serviços, está pensando assim, quero botar o pé lá. Quanto que ela tem que estar faturando? O que faz sentido? O que ela precisa ter ali para fazer sentido? É um pouco relativo a tua pergunta, porque não é nem questão de faturando, talvez mais de preparo, de mentalidade do empresário que vai sair. Como eu falei, hoje você pode começar a tatear com investimento muito baixo, 10, 20, 40 mil dólares, porque às vezes o maior investimento vai ser do container, porque você não precisa mandar um container por mês, você pode mandar um container compartilhado onde você vai deixar na área de livre comércio e de lá você faz a distribuição. E eles fazem essa parte logística também. Então, acho que não é nem tanto a questão do faturamento que determina o tamanho. Eu acho que está muito mais pautado por qual que é o teu objetivo. O que você quer com isso?
Então você tem interesse em diversificar receitas, gerar receitas em dólares, pagar menos impostos por meio do Panamá, e te digo, eu não estou aqui para vender Panamá. Então, muitos vão para lá e entendem que por meio do Panamá você pode ter acesso a BVI, Caymans, dentre outros locais que ele pode ter uma base operacional. Ele pode ter uma base operacional lá, por meio de uma filial terceirizada, porém, dentro da lei, tudo certinho, ele pode ter, entendendo qual o objetivo dele, criar caminhos para poder operar tudo isso. Então, eu acho que, cara, assim, eu sou pequeno ainda, mas eu fui muito menor no passado. Então, muitas vezes, a gente tem que tirar da mentalidade do empresário brasileiro, do profissional, médico, não importa, influencer, que o fato de não ser tão grande, faturando 50, 100 milhões ano, tira o passo inicial de você olhar para fora como uma alternativa. Então, acho que está muito mais pautado para você começar, criar relacionamento lá fora. Eu esqueci de falar, você não perguntou, mas por que eu montei uma empresa de missão empresarial? Eu nunca tive sonho de montar uma empresa como essa. Eu falei, fazem 12 anos, mas foi porque eu participei de uma missão empresarial da Anshan, de São Paulo, em Nova York, Virgínia, Maryland e Washington DC. Cara, eu fiquei encantado com aquilo. Foi em 2008 isso. Foi um dos diretores, sócios, fundadores da TOTUS. E eles subsidiaram pra gente lá na feira Interop, em Nova York, 14 dias. E, cara, eu vi que aquilo ali era um negócio que eu poderia crescer muito. E cresci. Então, acho que antes de você tomar uma decisão, por questão de faturamento ou não, acho que está muito mais pautado de, cara, deixa eu entender melhor esse jogo, deixa eu me relacionar com pessoas que já estão lá para que eu possa tomar uma decisão. A decisão vem depois, independente de tamanho. Pelo que eu entendi, o papel da imersão empresarial é exatamente para o empresário entender como ele pode explorar os caminhos, né? Você pode Mais explicar caminhos. melhor para a gente o que seria a imersão? Claro, você matou a charada, Camila. Aí já até pode vir para cá depois aqui. Acho que já consegue vender para a gente bem já. Gente, a missão empresarial, no nosso caso, ela surgiu de um empresário que tinha uma série de dores, que queria entender como que eu poderia ter acesso a inovações, tecnologias, etc e tal, e eu não queria que fosse um curso, eu não queria que tivesse alguém dando uma aula lá na frente. Porque, cara, empresário, nem sempre ele consegue entender o valor de ter alguém só dando um curso durante 4, 5 dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, a ideia da missão empresarial é, primeiro, ter reuniões de negócios lá fora, onde nós teremos, sim, empresários, advogados, embaixador do Brasil, presidentes de entidades como câmaras de comércio, trazendo cada um a sua perspectiva de informação, cada um com a sua realidade, a sua visão, para que o empresário fale, poxa vida, eu vim para cá pensando em exportar, mas me parece que é mais interessante eu economizar, pagar menos impostos dentro da lei, criando um caminho alternativo para isso e depois olhar para a questão de exportação, ou o inverso. Então, a missão empresarial, no Panamá especificamente, geralmente a gente tem um padrão que são 2 dias e meio, segunda, terça e quarta, e a vantagem hoje é que, por exemplo, não ganho nada da Copa, aqui não vou fazer propaganda para eles não, mas hoje você tem, por exemplo, só de São Paulo tem mais voo da Copa, 5 voos por dia para o Panamá, voo direto, do que ônibus para uma cidade interior de São Paulo. Então, assim, você tem uma capilaridade de acesso que acaba facilitando. Então, nesse contexto, são 2 dias e meio, onde nós temos atividade, reuniões durante todo o dia, à noite, geralmente, a gente faz um happy hour de negócios, porque são empresários. Um outro ponto importante também, empresários que estão indo com todos os objetivos que a gente já citou, são dores em comum. Então, o poder do grupo é muito forte, que eu falei, são mais de 2.000 empresários que a gente levou para fora do Brasil. Então, eles acabam tendo ali quase que um mastermind entre eles, de forma natural, orgânica, entre eles, por afinidade, e a gente percebe que, então, dessa maneira, durante 2 dias e meio, com a agenda de reuniões pautadas por informações relacionadas a investimento em imóveis, abertura de empresa, offshore, holding, os caminhos, exportação, área de livre comércio, visita em loco, às vezes traga um diretor do Banco Interamericano, por aí a gente traz essa informação de uma forma bem prática e objetiva para ele voltar ao Brasil e falar, puxa vida, agora eu sei os caminhos, a decisão está com ele. Eu acho que como um empresário, eu sinto isso como criador de conteúdo também, eu sinto essa falta, assim, de ter gente que pensa como eu penso nos mesmos assuntos que eu, ou pelo menos assim, nos próximos, que vai criando coisa. Eu acho que todo mundo que já teve experiência sabe o que é você ficar 2 dias com gente, assim, de repente você volta com 1 trilhão de ideias, né? E isso também tem uma coisa, eu puxei isso do Joe Rogan, que é comediante, que ele falou, cara, por que os melhores comediantes só vêm das cidades que tem os melhores comediantes? Tipo, por que é tão raro ter um comediante bom de uma cidade que não tem nada? Porque não tem ninguém lá pra afiar o cara. Tipo, ele não tem gente para conviver no antes e depois do backstage, para ver outras coisas e copiar. Então, não é à toa que os melhores jogadores de xadrez vêm dos lugares que tem os melhores jogadores de xadrez. É ali onde tem gente para afiar. Então, você ter esse espaço para
Então, não só conhece outro lugar, mas está junto de gente que não só é empresário, mas também está na mesma coisa, está na mesma vibe que você, por falta de um muito melhor, de quero sair, quero olhar, quero ver, estou pensando. Quer dizer, por mais que seja um negócio, vou ter produtos diferentes, eu tenho compatíveis, vocês estão num momento similar. Então vai ter uma conversa ali, né? É, eu não tinha pensado por esse lado também, eu estava pensando só do lado do business, mas na hora que você falou do mastermind, eu pensei nisso, né? E é muito curioso. Alguém usou essa frase, eu não sei quem é o autor, não tive nem o cuidado de pesquisar, e não é É, minha. mas o segredo da criatividade é esconder de quem você roubou uma ideia. Mas a frase pra mim eu já deixo claro, porque eu gosto de deixar bem as claras. Mas alguém usou o termo que a gente vende o que eles querem, que os empresários querem, que estar muitas vezes em determinado lugar, só que nós entregamos o que eles precisam. Porque o empresário, muitas vezes, ele vai com a corda no pescoço, porque, nossa, eu preciso exportar, eu preciso de dinheiro, eu preciso. Ah, eu vou para o Vale do Silício, que eu preciso descobrir a nova tecnologia. E, cara, visitar um Google da vida, você não vai descobrir nada lá. É o momento foto. Não tem, é a foto mais cara do mundo, inclusive. Porque você vai para lá para ficar lá e tirar uma foto na frente da empresa, cara, não precisa ir. Mas eu acho que o ponto principal é a gente vende o que eles querem, que é estar numa experiência diferente, e eles acabam percebendo que, eventualmente, o poder desse grupo que você acabou de dar esse estalo, é exatamente isso que a gente percebeu. A nossa riqueza é essa. Tanto que tem muitos empresários que já vão com a gente, independente de destino, muito mais para ele se desconectar um pouco ou para ele se reconectar com outras pessoas e outras empresas, independente de fazer negócio. Aconteceu um caso recente para a China, por exemplo, e olha que China são 27 horas de voo, não é uma coisa tão simples assim nem barato. Mas hoje a gente tem um perfil de empresário já pela massa que a gente tem, que acaba recorrentemente indo com a gente uma vez por ano para algum lugar, só para estar junto de outros empresários. Eu acho que assim, todo do dia a dia, de repente faz coisa que não fala mesmo. 2 semanas que eu não penso no meu produto, porra é essa? O que tá acontecendo? Tô aqui decidindo cafezinho, ou resolvendo pintura, resolvendo treta entre 2 estagiários, merda. Às vezes você precisa disso, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu tava pensando que até me deu vontade de fazer uma só pelo rolê, assim, não tem nada a ver com isso, mas só. Opa, consegui, meta cumprida. É, Tô brincando. assim, eu gosto de fazer uma coisa que, quando eu viajo, eu falo, gente, eu tenho um profundo desinteresse em museus. Mas pintar esse quadro aqui em 1800 e foda-se, meu irmão, eu não tô interessado. Eu quero saber o que vocês estão fazendo agora. O que é legal aqui agora? O que vocês têm de negócio agora? Ou de restaurantes, ou de cafés, ou de. Não sei. Eu quero ver o que vocês estão fazendo agora. Isso me parece muito mais interessante do que. Ah, a gente escavou esse vaso em 1800 e mil. Não sei. E eu acho que isso também é legal de você ter essa experiência diferente. Assim, eu não tinha pensado por esse lado, mas agora é uma coisa que acho que encaixa nessa coisa de turismo mesmo. Quando você começou esse negócio? Curiosidade mesmo. Missões, a É, empresa, é, surgiu de um momento, eu tinha uma agência de marketing no interior de São Paulo, inauguramos em 2006, 2008, quando eu participei da Câmara da Anchan, a gente saiu de 7 para 40 funcionários, 2008, faturamento de 300 mil ano para 4 milhões em 2013, crescente. Aí eu vendi 70% da operação no início de 2013, eu assumi a presidência da ABRAD, a Associação Brasileira de Agências Digitais de São Paulo. E aí, o que aconteceu? Estava num período mais tranquilo, etc e tal, e o pessoal da diretoria, que eu já fazia parte, fazia uns 5 anos, viu tanto que eu cresci, em termos de estrutura, faturamento e tal. E aí o pessoal falou, pô, André, você vai tanto para os Estados Unidos para participar de missões e tudo mais, cara, por que você não leva os nossos associados para poder também vivenciar essa experiência que você teve e a gente desenvolver o nosso ecossistema? Capitalista que sou, falei, puxa vida, é interessante, vamos fazer, vamos ver o que que é. E aí a gente percebeu que havia uma demanda represada. E aí, nesse contexto, a ideia também não foi minha, foi do pessoal lá da entidade que falou. E aí eu falei, pô, deixa eu ver essa brincadeira aqui. Comecei a mapear o mercado, tinha a Anshan, entre outros, fazendo missões empresariais, Sebrae, Apex, mas aquela coisa muito engessada, institucionalizada. E eu vi que tinha um espaço ali para poder encontrar algo. E aí a gente foi pioneiro para o Vale do Silício, 2013. A ideia de lá é porque lá tinha conexão com a minha área de situação, que era tecnologia e inovação, né? Mas já na primeira atividade lá, eu vi que lá o maior ativo não tem nada a ver com tecnologia. São pessoas e dinheiro. O resto, eles se conectam tudo. Mas foi assim que surgiu. pessoas, né? Quer dizer, você quer. Aliás, eu estava falando isso para um prefeito outro dia também. O cara falou assim: porque eu queria atrair startups para minha cidade e tudo mais. Eu falei, cara, não é só legislação. Quem faz startup quer um ambiente com pessoas, entendeu? Então, assim, você tem uma cidade super tradicional aí. Ou você muda isso, ou você aceita que se você trouxer um monte de startups, vai mudar. Você tá afim? Não, pensando bem, a gente gosta das nossas casas tradicionais. Então, e o.
Às vezes quando a galera fala dessas coisas assim, não, é porque a Europa tá declinando, porque isso, eu falei, ó, o segredo da civilização, né, o molho ali, tá nas pessoas. Quer dizer, ó, você estuda aí, desde a queda do Império Romano para frente, o que acontece? Você tem as poucas cidades aí que são as luzes da humanidade, que por algum motivo de diversidade religiosa, de pensamento, comércio, blá, blá, todo mundo foi para lá. E de repente todo mundo começa a ir para lá porque todo mundo tá lá. Exato. E às vezes é uma cidade nada a ver, já foi Veneza, já foi Constantinopla, já foi um monte de. Claro, tem várias simultâneas, tem as da Liga Asiática que ela já esqueceu que existiu e tudo mais. Mas assim, não importa muito o lugar, importa que algumas coisas aconteceram que trouxeram as mentes ali, elas acabam criando alguma coisa, né? Então, o que você quer é as pessoas ali, não é uma legislação ou. E assim, Panamá, pô, também. Se a gente pensar assim, qual que é a diferença dele para os outros países do Caribe ali que também não foram para lugar nenhum? Quer dizer, é quente, tem inseto, tem um monte de coisa, mas ali eles conseguiram alguma coisa. E isso começa a atrair algumas pessoas e isso eventualmente vira a riqueza do lugar. Eu acho que é isso que os Emirados Árabes estão fazendo agora, né? É que eu acho que de tempos para cá, e isso talvez eu não tenha nem propriedade para ter números a respeito, mas ao meu ver, a questão de Emirados, Dubai, eu acho que é um pouco particular pelo dinheiro que já tinha, né? Então, para eles, vamos ter uma iniciativa agora, eu acho que eles conseguem migrar. Uma riqueza de petróleo vai, você falou, ok, mas isso é caro. Então eu preciso transformar. Então eu posso fazer, um resort. Tá, mas resort é turista. Isso aqui não dura. Então eu preciso criar um ambiente que vai atrair mentes de negócios criativas, etc. E coloco os caras. E eles vão dar um jeito de tocar isso aqui. É só não relato. E vai sair uma coisa que eu posso não saber exatamente o que é, mas tá. Sim, é que ali inverteu-se um pouco a lógica, né? Então você pega o Vale do Silício, até por questão histórica e tudo mais, ele foi formado como ecossistema para depois vir a questão do dinheiro. E a questão do Emirados, Dubai e tudo mais é um pouco diferente. Por isso que eu falei, tem uma particularidade diferente. Israel, por exemplo, historicamente também, cara, escassez de tudo. E eles se tornaram o que são muito mais em função militar, bélica, dali que surgiu a tecnologia e foram para outras áreas do que a questão tecnológica. E o Panamá é muito curioso porque, de novo, eu não puxo bandeira e nem sardinha para país A ou B ou não. Eu sou brasileiro. E nesse contexto, eu entendo o seguinte, por exemplo, Chile. Na minha humilde opinião, é um excelente país em termos de você olhar a questão tecnológica, startups e tudo mais, só que ele atingiu um platô de crescimento. E você percebe que o Panamá, por exemplo, é um país que, logisticamente falando, cara, você está 2, 3 horas de voo de Miami, Orlando, 7 horas de voo do Vale do Silício da Califórnia. Então você tem São Paulo também, um grande centro de tecnologia, dentre outros. Então a gente percebe que o Panamá, logisticamente falando, ele já se posicionou. E mais do que isso, ele está sabendo trabalhar esses pontos para que comece a se desenvolver. Trouxeram os cabos submarinos do Google, agora traz mais segurança e mais conectividade. Você tem uma estabilidade maior de conexão. Então você começa a perceber que o Panamá, a maneira dele, na velocidade dele, está começando a virar uma chave. Só que essa chave não está pautada exatamente pela perspectiva deles, que ainda é o Canal do Panamá, as holdings offshore e bancos. O que a gente percebe é que há um movimento privado. Cara, do Brasil, essas 4 gigantes do Brasil já estão lá. Então você percebe que há um movimento de empresas indo para lá. E isso é mais interessante, porque quando não envolve governo, aí começa a ser criado de baixo para cima. Que nem você falou o exemplo que você trouxe. O que eu conheço. Cara, são 13 anos de Vale do Silício, eu já palestrei no Brasil. Onde você imaginar, eu já palestrei em termos de cidades pequenas. E o que eu percebo sempre um prefeito ele quer fazer na canetada um hub de inovação. Você não começa de cima para baixo, você começa de baixo para cima, criando o ecossistema e trazendo o interesse. E o Panamá, eu vejo que ele está nesse momento. Ele está no Chile, como se fosse Chile há 10 anos atrás. Então a perspectiva de crescimento é maior num cenário que já se está mais conceituado a questão de empresas tech. Isso é bom, porque tira um pouco aquele efeito de só daquela galera que acaba sendo oportunista, né? Você falou várias coisas que me chamaram a atenção, né? Porque também, eu vi piada ali atrás que a maior parte das pessoas associa Panamá com Panama Papers, Lava Jato, essas coisas. Associava com, tem um ambiente de comércio internacional no Panamá, mas eu não tinha noção que desculpa, eu moro aqui na frente da cena aqui do condomínio, as criançadas do carnaval, que tá levando a festa. Tranquilo. Certo, eles erram. Mas agora, mas eu não tinha pensado esse próximo passo, né? Quer dizer, você vai trazer um monte de gente de negócios, vai trazer um monte de gente de tech e eles vão criar outra coisa. Então, pode ser que daqui a algum tempo o negócio do canal já não é mais um negócio, é outra coisa, ele é só mais uma coisinha ali. Pode ser que isso aconteça. Mas me chamou ainda mais a atenção que você falou, olha, isso aqui é o Chile 10 anos atrás, porque
Eu acho que todo mundo queria ter investido em Singapura em 1965, né? Então, de certa forma, quem trabalha com isso está sempre procurando qual que é a nova Singapura. Quer dizer, todo mundo queria ter investido na Geórgia em 2004 e todo mundo queria ter investido no Paraguai 10 anos atrás. Então, se bem que o Paraguai ainda dá muito tempo, né? É muito. É, mas se tem essa sensação assim de que o Chile hoje já é o país da América Latina que corre risco de virar primeiro mundo, né? É, Tanto que os Estados Unidos tirou a necessidade de visto para chilenos. Você não precisa ter mais visto americano no Chile. isso aí eu achei fantástico. E o PIB, não sei se você sabe, mas o PIB, quando você atinge um patamar de PIB X, lá de uma média, ele já atingiu do Chile, tá? Então, não é aí questão política, né? Mas, eventualmente, dizem que em algum momento pode até cair a lei para que panamenhos tenham necessidade de visto americano para entrar. Isso seria legal. Então, mas aí eu tô pensando nisso, né? Então, isso é uma fronteira, quer dizer, ir para a fronteira, tem o problema de que não tem toda a infraestrutura de fronteira, mas tem a vantagem que daqui 20 anos vai ser muito massa. E aí agora o que custa milhões para você custou 50 mil e dois pouco lá atrás. Então, é um trade-off, né? Se você está disposto a aguentar um desconforto por um certo tempo, ir para a fronteira agora é bom. Eu não tinha pensado isso, né? Você sente isso, que o Panamá hoje é o Chile 10 anos atrás? Eu sou muito pé no chão, tá, Rafael? Esse negócio de, não, porque vai, não sei o que, tá, vai ficar gravado isso aqui daqui 10 anos, o pessoal vai encher o saco depois. Mas o ponto central que eu vejo é a sensação que eu tenho, sim. E como você está muito atrasado, qualquer sensação de crescimento ela é altíssima. Agora, empresas hoje, eu não sei porque no Brasil, primeiro, o Brasil ele olha muito, Panama Papers, ficou enraizado aquilo. Você falou que da questão, mas será que vai ser daqui a 10 anos? Cara, empresa hoje não tem mais raiz, gente, até porque elas estão mais enxutas, cada vez mais enxutas. E, cara, se hoje o Panamá é bom e amanhã não for por algum motivo, que entrou um ditador lá, etc e tal, gente, hoje as empresas elas conseguem ter uma certa agilidade no processo de mudança, inclusive de país. Então, qual que é o meu pensamento? Não é que o Panamá vai ser o país do futuro, eu acho que é o país do presente. Porque é aquela história, cara. Quem investiu no Bitcoin quando ele valia $1, ótimo, olha o que aconteceu. Mas pode ser. Gente, ninguém tem bola de cristal aqui. O que eu vejo, o que está acontecendo há um movimento. E quando você pega Big Techs, que tem milhões, brasileiras no caso que eu citei, mas que tem milhões para estudo, pesquisa, etc e tal, e há esse movimento, aí você fala, peraí, eles têm dinheiro, eles já estão vendo alguma coisa. O que eles estão vendo que eu não estou? Foi o que eu vi há 18 meses atrás, 14, 18 meses atrás, quando eu falei, cara, eu vou fazer uma missão empresarial para o Panamá. Todo mundo, mas que porra é essa? Por que Panamá, cara? Você está consolidado nos Estados Unidos, etc e tal. Eu falei, meu amigo, os $100 do Panamá vale o mesmo $100 dos Estados Unidos para mim. A questão é, tem dinheiro à mesa, eu sou empresário. Se tem algo que pode ajudar outras empresas brasileiras profissionais, eu acho que tem um caminho, eu vou explorar esse caminho. Então, eu vejo sim uma boa perspectiva, não sei dizer, mas o pessoal brinca agora, mas o Trump vai tomar o canal do Panamá. Eu falei, nossa, que bom, imagina se fosse a Venezuela, ou a Cuba, ou a Nicarágua tomando, aí ia ser um problema. Então, hoje, vi uma matéria no Valor Econômico, compartilhei com o meu pessoal lá, que a BlackRock, americana, fundo de investimento, comprou os 2 portos que eram da China. Tá a matéria de agora, depois compartilho com vocês. Eu não li, estava 10 minutos antes de falar com vocês aqui. Problema menos. Sempre que os chineses saem perdendo, eu fico feliz. Então, nesse contexto, a gente vê que há um movimento. Então, o que acontece está em transformação, lá é tudo muito atrasado. Eu fui abrir conta bancária lá, pessoa física, em março do ano passado, tá fazendo um ano. Cara, eu cheguei lá, fui abrir a conta, primeiro tinha que ser presencial, onde eu fui lá, porque era pessoa física e tudo mais, tinha papel carbono. Vocês nem sabem que você, Rafael, Camila não sabem o que é isso, mas tinha lá um papel, a minha esposa, que é mais jovem que eu, olhou aqui e falou, nossa, mas o que é esse negócio preto que suja a mão? Falei, não esquece não, é um papel que tá sujo. Peguei, assinei lá e tal. Cara, desse jeito, lá não tem aplicativo, não sei se você sabe, não tem aplicativo do banco para. Você tem lá o Pix deles lá, que é o IAP lá, nem lembro a transferência deles, tudo arcaico. Aí aquela história do empresário que vende calçado, foi na África lá, viu todo mundo descalço, falou, cara, aqui não tem mercado. O outro olhou e falou, putz, cara, ninguém usa calçado aqui, vou vender para todo mundo. Perspectiva, ponto de vista. Não, só para aproveitar para falar que agora a gente aqui na SET tem parceria para abrir conta bancária remota no Panamá, então não precisaria ter feito isso ano passado, não sei se a gente já tinha, não lembro, mas hoje a gente tem. Então, esse problema está resolvido. Certamente é mais barato do que a passagem para ir para lá. Mas assim, antes da gente entrar nos detalhes, o que eu acho legal é que assim, cara, quem está acostumado a estar nesse espaço, eu sinto que eu estou um pouco, você certamente está muito mais que eu, mas assim, eu já trabalhei muito com consultoria para cidades, eu já viajei em alguns países a negócio, algumas coisas assim. Tem uma vibe, tem uma coisa que você sente na hora que você fala, tem alguma coisa acontecendo aqui que vai dar em alguma coisa. Não me peça para explicar, mas tem, eu sei quando eu vejo, sabe?
Você tem essa sensação, então? Não sei se você quer me planar tudo que você acabou de Não, falar. cara, eu sou analítico. Eu sou analítico. Para mim, Você já foi em números. vários lugares, você sabe levar essas missões, então você sabe falar, ó, tô sentindo que o molho tá completo. Meu caro, eu sou analítico. Para mim, números dizem mais do que palavras. Simples assim. O que eu falo é ar. O que gera na minha conta bancária é o que eu sei que está funcionando. O que eu posso dizer para você é, agora em março, final de março, a gente vai estar batendo no total dos 14 meses, eu acho que a gente está lá, mas finalizando março agora, vai dar 200 e poucas empresas no Panamá. Isso é relevante ou não é? Cara, a gente deu sold out do grupo de março 55 dias de antecedência. Quanto que um evento você dá sold out com 55 dias de antecedência? Conclusão, o ingresso estava barato. Não é questão de barato, a questão é feeling quando você começa a perceber, cara, as pessoas estão pagando, estão vendo, estão indo, e outra, não é o valor que eu cobro, mas aéreo, alimentação, o tempo dessas pessoas. Então a gente Não, tem percebe que, um empresário desse, isso não se compensa, né, cara? Se hoje uma empresa dessa tirar 2 dias, quanto são caro isso? exato, então é isso que eu te respondo. Esses são números que para mim corroboram que há um espaço e o número de empresas que estão agora indo conosco e dando um próximo passo. Então esses são o próprio lead também que a gente acabou adquirindo. Pô, cara, os caras estão em 20 países, por que Panamá? Por que eles escolheram Panamá? Por que eles me procuraram? Então a gente percebe que o Mercosul, Panamá entrou no Mercosul em dezembro do ano passado. Então, assim como há uma tempestade perfeita de maneira negativa, quando muitas coisas ocorrem no mesmo tempo para algo negativo, o Panamá me parece que é uma tempestade perfeita no momento oportuno. Então, eu vejo que números, olhando números, há um caminho bem interessante a ser trilhado. É claro que, cara, a gente não pode generalizar e dizer que todos os cenários, todas as áreas são interessantes. Não são. Essa questão, né, da geografia do Panamá, né? Como ele funciona como um hub ali, ele tá bem ali no meio das Américas, né? E tem o canal do Panamá, então obviamente existe uma tendência aí para a questão de produtos, né? Da importação de produtos e tudo mais. Mas você também mencionou a questão do mercado de tecnologia. E eu fiquei curiosa sobre isso. Eu trabalho com o mercado de tecnologia e a gente sabe que agora existe uma tendência muito grande, tem muitos olhos voltados para a questão da inteligência artificial por conta das políticas americanas que estão direcionando ali muito dinheiro para esse mercado. Então eu quero saber como que está isso no Panamá, se você já percebe alguma reação a essa movimentação ou se ainda não chegou nas empresas que estão, enfim, se conectando ali no Panamá. Eu acho que está vendo assim, em dose homeopática. Pelo fato de estar muito tempo no Vale do Silício, então, por exemplo, agora na inauguração do LEED Panamá, dia 30 de janeiro, eu trouxe o sócio fundador do maior espaço de robótica, educação técnica e inteligência artificial do Vale do Silício, em Califórnia, que é o Circuit Launch, meu amigo Alex Dantas, que eu fui na inauguração desse espaço em 2016, 15, nem me recordo. A gente virou amigo, ele veio na inauguração, porque ele está de olho no Panamá. Então, de novo, ao meu ver, politicamente falando, eu não vejo que é prioridade para o Panamá olhar para esses setores, porque para eles é mais interessante a mineração, que corresponde a uma fatia grande do PIB, o canal do Panamá e as offshores. Esses são os 3 pilares principais de décadas. Mas eu percebo que a iniciativa privada é que tem ido tateado e dado o próximo passo. Então, ao meu ver, de um modo geral, há um caminho a ser trilhado, é ainda muito incipiente, muito atrasado. Tem iniciativas como Innovation Smart District, que é do meu amigo Lau Guilhermo, um espanhol que mora no Panamá já, sei lá, 15, 20 anos. Eles estão trabalhando a questão de tokenização lá. Então, a gente percebe que há um movimento. E é muito curioso porque, ao meu ver, está um pouco... não digo desorganizado, mas, por exemplo, o pessoal do ISD está para um caminho. Inclusive, eles foram para o Vale do Silício, eu conectei lá o Alex, eles conheceram lá e o Alex veio para o Panamá. Aí você pega um prefeito da cidade do Panamá eleito ano passado, super pro-business, e, cara, ele tem lá o Cybertruck da Tesla, o cara super para frente, jovem, 30 anos de idade, olhando com mais atenção para esse setor. Mas a alta elite ainda não me parece que estão olhando com atenção. Mas há um movimento, ele está vindo de uma maneira cada vez mais forte, e como eu falei, agora final de março vai ter a inauguração da Anamid lá no Panamá, que é uma associação sem fins lucrativos, que representa 300 associados, 250 associados aqui no Brasil, e vai estar lá dando um passo também. Então, sim, um movimento,
Poderia ser mais rápido, mas eu acho que se fosse mais rápido também pelo atraso deles. Aí é aquela história, começa a ser um castelinho de areia, que talvez não esteja. Mão de obra lá é um desafio gigante, não tem mão de obra lá. Mão de obra geralmente é tudo pela Colômbia, que é muito mais barata em relação ao Panamá, então tem uma série de desafios também. Mas há um movimento. Isso aí tem toda aquela santeira mesmo, né? Agora tá todo mundo indo, tá tudo montando, tá tudo meio ainda arranchado, mas tá funcionando, e o pessoal tá preocupado em fazer funcionar e com o tempo vão descobrindo, né? Eu acho isso legal. Mas agora, indo mais pro objetivo de, ok, gostamos, estamos interessados, maneiro, ir para o Panamá, como é que é? Tem toda a parte legal, depois tem a parte de viver lá, e tem a parte de negócios, fazer negócio com o negócio que eu quero ver, e também coisas de segurança, coisas mais do dia a dia, assim, coisas um pouco mais práticas. Então, ah, primeiro, para entrar no Panamá, digamos, eu quero ir lá, digamos, eu quero ir lá fazer, eu quero ir abrir uma empresa e tudo mais, ok, a gente aqui na sede faz abertura de empresa, conta, tal, ok. E para também vistos, como você falou, né? Como o Panamá entrou agora no Mercosul, eu acho que não está online isso, mas em breve vai ter aquilo que entrou no Mercosul ano passado, né? Fim do ano Dezembro, passado. isso. Demora um tempinho, mas a gente viu falando, olha, você pode se mudar para o Paraguai, para a Argentina, etc. Por estar no Mercosul, tem um acordo no meio lá, você entra com uma burocrata lá, pede papel e ganha sua residência temporária, permanente. Vamos ter que ver como é que vai ser a legislação aí. No Paraguai, a Argentina é um processo burocrático daqueles bem chatinhos, assim, de antecedente criminal, papapá, comprometer endereço, apostilar, coisa, parte de cartório. Fizemos isso, beleza. Cheguei lá, vamos fazer negócio no Panamá. Como é que é isso? Perfeito. Tua pergunta é muito abrangente, né? Então, para quem quiser fazer negócio lá, eles são bem burocráticos quando você fala em termos de fazer negócio. Não é que nem você vai, vou para lá e vou abrir negócio lá. Então, uma série de número de empresas, é necessário que você tenha um panamenho, muitas vezes, assinando, até como sócio. Então, não é tão simples assim de vou e faço simplesmente assim. Tem uma série Você quer dizer legalmente necessário ou te ajuda muito, é uma boa prática e abre mais portas? Alguns são obrigatórios e outros necessários. O Panamá, para quem viveu aí a década de 80, vocês são jovens, não sabem o que é isso, mas é um país ainda colonialista. Você tem lá, acho que são 6 ou 7 famílias que mandam no Panamá. Então você tem a família da Copper Lines, os donos da Copa, você tem a família do Ray, rede de supermercados, então você tem algumas famílias que mandam no Panamá. E isso ela acaba trazendo uma série de questões culturais da década de 80 nosso, dos coronéis, etc e tal, que exige muito do relacionamento. Então, tua pergunta é direta e reta ao ponto. Para alguns casos é obrigatório, para outros abre portas. Então a gente acaba olhando muito isso, inclusive para que a gente possa gerar algum tipo de negócios lá também. Então, por exemplo, essa empresa, a The Hub Brasil, ela é fundada por um brasileiro, que já faz uns 4 anos que está lá, e nesse contexto ele trouxe 2 panamenhos para a sociedade. E na verdade um não é panamenho, é radicado panamenho, porque era um filho de um embaixador do Brasil, já de 40 anos atrás, é um senhor já de quase 60 anos, e nesse contexto já está lá, radicado lá e tal, então nesse caso assinou. Então aí acaba facilitando. Então você tem essa questão. Para fazer negócio lá é a parte mais fácil. Por quê? Porque, diferente de cidades do Brasil que eventualmente tem questões regionais, o Panamá ele já nasce com o Canal do Panamá há mais de 100 anos atrás, com a questão de olhar para fora. Então é um país que não tem raiz. Então, nesse contexto, considerando, e até o pessoal me pergunta, mas André, o Panamá é um grande mercado? Depende, tem 4 milhões de habitantes, é um bairro de São Paulo. Então, assim, é muito pequeno em termos de tamanho, mas um gigante em termos de oportunidade. São 400 milhões de habitantes, América Latina, com exceção Brasil. Então, isso eu estou falando só ali. E do Panamá, segundo a Pro Panamá, que forneceu um estudo para a gente, do Panamá, via canal, via aéreo e via logística terra, você tem acesso a 1,6 bi de pessoas. Então, nesse contexto, é importante você entender que é fácil você tracionar o negócio, fácil no sentido amplo, né? Mas você acaba tendo os caminhos de uma maneira muito mais com atalhos para poder acessar esse crescimento mais rápido. Agora, em termos burocráticos, é bem desafiador. É bem desafiador. Sim, mas além do burocrático, eu quero dizer assim, a cultura de negócios. Então, digamos, se eu quero abrir um X negócio lá, eu preciso me inserir nessa comunidade, eu preciso começar a conversar com pessoas, eu preciso começar a criar clientes, criar conexões. Como que é esse processo? Ele é difícil, ele é fácil, ele é amigável? Pelo que você falou, tem um pouco do você sabe com quem você está falando, mas... Não, lá é bem tranquilo. Não? O brasileiro lá é Por isso que você está falando dessa coisa mais coronelista, eu imaginei que poderia ter um pouquinho disso mesmo. Então, não, mas Não, como é é que que é é? muito mais. As regras elas são muito engessadas e burocráticas e que às vezes exigem caminhos que
conhecendo alguém você consegue criar atalhos. Então é mais nesse sentido. Então, de modo geral, seria isso. Agora, por exemplo, como eu estou há muito tempo nos Estados Unidos, há negócios lá, pô, cara, fazer negócio no Panamá é muito mais fácil. Então, assim, a forma como eles te tratam, a maneira, cara, assim, é outro negócio. Eu vejo o pessoal falando de Portugal também como uma alternativa, independente de ser bom ou ruim, mas a gente vê questões de, muitas vezes, do imigrante não ser bem tratado em Portugal pelos portugueses. Panamá não tem disso. Cara, brasileiro eles gostam, eles abrem assim realmente um sorriso quando você fala que é brasileiro. Então, você tem uma certa facilidade cultural de poder, e mesmo não falando o espanhol, aquele portunhol lá, eu vi que o pessoal se comunica, dá um jeito, funciona. Então, nesse contexto, tranquilo. Quanto à questão de networking e relacionamento para negócio, que eu falei, como eu estou muito mais pautado para fora do Panamá, então os meus negócios são mais macro, com multinacionais, com empresas maiores, então o meu perfil de relacionamento está muito mais pautado com alto governo e também com grandes empresas lá. E aí eu participo de muitos eventos. Nessa bolha que eu convivo, também não vejo problema. Até porque o pessoal já olha para fora, já tem essa cultura bem familiar. Quando você fala, eu vou para lá, morar lá, para abrir um negócio lá, eu imagino que você tenha questões regionais, culturais, e eu não tenho propriedade para falar, por exemplo, de Chiriquí, Boquete, dentre outros lugares, que são o interior do Panamá, que aí talvez seja um pouquinho mais regionalizado. Mas áreas, por exemplo, advogado brasileiro não pode trabalhar lá. Não tem permissão. Dentista, médico não pode trabalhar lá. Não tem permissão. Uma curiosidade, eu não sabia, que tem muitas universidades brasileiras indo fazer convênios lá no Panamá, porque assim como brasileiros vão estudar na Bolívia, no Paraguai talvez, e em algum momento na Argentina, que era mais barato, lá eles ganham em dólares. Então uma faculdade de medicina aqui no Brasil, que sei lá, não faço nem ideia quanto custa, 20 mil reais por mês, pô, são 2 mil dólares, 2.500 dólares, 3 mil dólares mais ou menos. Então o salário mínimo lá são 1.200 dólares, então 1.200 que eu digo no capital. Então se você considerar, o fluxo de lá para cá tem sido muito alto também. Então são pontos que tem que avaliar. Eu acho que o nosso público vai ser meio mais cidade de Panamá mesmo. Acho que o pessoal não vai querer se desbravar tanto para o interior. Mas já que você entrou nessa coisa de cultura de negócios, essa é uma dúvida que também eu tava, né? Como é que é a cultura de negócios lá, né? Não falando do burocrático, mas, por exemplo, né, se você vai na Alemanha, é um negócio muito frio e objetivo e super pontual também, né? Europa, eu sinto isso no geral, assim, quando eu fui na Estônia, mas Portugal não tanto. Brasil tem aquela coisa assim, não, peraí, primeiro a gente precisa ficar amigo. E também só porque a gente ficou amigo também não quer dizer que a gente é amigo. Pera, calma aí. Estados Unidos é um negócio bem friozão, tipo assim, você pergunta alguma coisa, terminou a discussão, o cara desliga na tua cara e tudo bem. Tipo, aqui no Brasil o pessoal vai falar, porra, que porra é essa? Mas só não, tanto, plaf, fim, resolvido. Como é que é isso lá? Não, lá você trouxe alguns exemplos bem interessantes e eu pequei muito quando comecei a fazer negócio fora, porque eu não entendia exatamente algumas coisas, né? Eu ia mandar e-mail, pessoal, olá, fulano, bom dia, tudo bem com você? Cara, americano não manda desse jeito. Ele quer falar alguma coisa com você, ele vai falar, André, eu preciso de tal coisa, André, você consegue fazer isso, tal coisa? Tipo assim, no Panamá, especificamente no Panamá, eu percebo que tem dois tipos. Então você tem a questão, pelo fato do Panamá ter uma influência muito forte em todos os aspectos da cultura americana. Então, o que acontece? Quando você conversa com um executivo ou o dono de uma grande empresa, ele está muito mais com a mentalidade americana do que com a mentalidade latina. Só que, obviamente, que ele acaba tendo uma certa flexibilidade por ser latino e fazer negócios no México, dentre outros lugares. Então, o que eu comecei a fazer, Rafael, comecei a entender qual que era o jogo e com o que eu estava falando. Porque daí isso transmite também. Porque esse negócio de, eu sou brasileiro e eu quero tudo do jeito que é no Brasil, esquece, cara. Se o empresário brasileiro está olhando para fora, ele vai ter que dançar a música conforme a regra que ele vai estar vivendo. Então, no Panamá é bem tranquilo nesse sentido. Ele não é tão frio quanto o americano em termos de pragmatismo e objetivo, mas ao mesmo tempo também não é de florear muito, tá? O panamenho em particular, se você pegar um voo 40 minutos dali, Colômbia, ou cruzar a fronteira norte, Costa Rica, é diferente. O colombiano tem toda aquela ginga de falar e tudo mais. Panamá, cara, o panamenho por si só, eu acredito, não tenho informação, mas que é em função da questão da influência americana na construção do canal, ele é muito mais assim, secão. Pá, não tem sorriso lá. Você vai numa loja lá, atendimento lá, de modo geral, no Panamá é horrível. É horrível em restaurante, atendimento, de modo geral, é horrível. Você sabe quando é um panamenho ou quando é um colombiano ou alguma outra nacionalidade, a pessoa chega sorrindo, você fala, esse aqui não é panamenho. Então, assim, é muito cultural. Não, entendi. Essas coisas acabam pegando para muita gente. Por isso que quando a gente dá consultoria, o pessoal pergunta qual que é o país ideal onde eu pago 0% de imposto? Eu vou ficar, tem 30 países que oferecem isso. Agora, sim, você gosta de neve, você gosta de praia, você quer uma cultura mais fixa? Não. Vai me falando dessas outras coisas, né? São
são desempates, assim, mas que eu acho que é legal. Mas eu imaginei que o Panamá teria isso de porque teve o canal e virou, tipo, puta business lá, o pessoal ia ficar mais businessão mesmo e bora ia ter esse transplante cultural, assim mesmo. É, agora, assim, falando de estar no Panamá, obviamente, né, o tributário é 0% de imposto em cima de renda estrangeira. Se você tem renda nacional, vai ser tributado lá e tudo mais. Agora, as vantagens tributárias para empresas, como é que é isso? Você falou que você tem essas zonas especiais. Sim, uma curiosidade, para quem não sabe, a segunda maior área de livre comércio do mundo é no Panamá, a zona de Colón. Então você tem lá em Hong Kong, que é a maior do mundo, e você tem a segunda para cá. Então, nesse contexto, você tem uma certa flexibilidade, que você falou. Se você vender dentro do Panamá, você paga imposto, mas você paga 7%. Então, assim, comparado muitas vezes com o efeito cascata que a gente tem no nosso querido Brasil aqui, que é tenso pra Vai ser o caramba. quê? 28. Então, assim, só por aí você já percebe que, ok, realmente vale a pena fazer tudo certinho, porque é uma carga justa, vamos dizer assim, nesse contexto. Do que nós estamos aprendendo, e de novo, Rafael, eu estou aqui como aprendiz, tá? Por isso que eu deixo muito claro que eu não sou especialista. Deixa 7 aí com os advogados, com os seus profissionais, para poder falar com a propriedade que vocês têm. Eu sou somente um empresário que está levando empresários para fora para fazer negócios. O que a gente tem percebido é que muitas empresas brasileiras estão utilizando as áreas de livre comércio para concorrer com China, porque muitas vezes ele não consegue ter preço para a China. E como o Panamá, como eu falei em algum momento, tem tratados de livre comércio com mais de 20 países, dentre eles Estados Unidos, Espanha, dentre outros, o que acontece? Você consegue mandar para as zonas livres, às vezes você tem que fazer algum tipo de adequação para que ele gere a característica local para poder colocar o label Panamá, e nesse contexto ele não vai ser tributado em países como Estados Unidos. Então, se você pega agora que tem uma guerra tributária aí, taxando aí 10, 20, 25% mais, então o que vai acontecer? Imagina se você consegue, nesse momento, se fosse mandar do Brasil para os Estados Unidos, ter lá 10% de tarifa, mas se for via Panamá não tem, e da China o mesmo produto tá 20, 25%, cara, é matemática, eu acho que não precisa ser muito inteligente. Né? Você passa para cá e resolve o despacho. Você não precisa ser muito inteligente nem especialista para saber que a conta começa a ficar interessante. Então, o que a gente tem visto é muito isso. E uma curiosidade, Panamá não tem parque fabril, então lá não tem indústria. Você tem os produtos que vão e dali saem. Então a gente percebe. Você não tem espaço físico, né? Não, até tem, mas é aquela história, como o Panamá se desenvolveu somente na capital, então você tem que ter uma infraestrutura gigante para que você possa muitas vezes ter um parque fabril. Então, nesse contexto, a informação que eu tenho não é tão interessante. Então, o que tem de indústrias procurando nesse sentido, com essa finalidade, era algo que, por exemplo, eu não sabia dessa informação. É uma informação, para quem mexe com o comércio exterior, é simples e talvez óbvia. Então, esse eu acho que é o ponto principal. Utilizar as zonas livres com o objetivo de poder só fazer algum tipo de adequação para poder acessar novos mercados com isenção por meio das áreas de livre comércio. Agora, aliás, um pouco mais da coisa do dia a dia também, ali de viver o Panamá, né? Você já morou lá? Quanto tempo você já passou lá, só para o pessoal ter uma noção? Cara, assim, que eu vou para lá faz 20 meses mais ou menos, que eu estou com negócios lá entre 12 e 14 meses, eu perdi a referência. Que eu vou para lá tem 20 meses mais ou menos. Alguém tá falando, um ano e meio, não, eu quero 20 meses mais ou menos. É que eu vou uma vez por mês, né? É que eu vou uma vez por mês. Então, assim, cada vez que eu vou, eu fico uma semana, 10 dias. Se você considerar... Assim, de novo, eu sou analítico, para mim tudo é meio, eu sou binário. É número, é 1, é 2, é 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, nesse contexto, eu não tenho, não morei lá, não tenho ainda nesse momento. O pessoal fala, André, mas você está comprando apartamento, eu estava vendo o estúdio lá e tal, mas eu não quero morar, não tenho interesse em morar. Por quê? Porque o meu negócio então, nesse contexto, eu já tenho agora o segundo CNPJ lá, então a gente está no movimento. Mas assim que eu estou aprendendo aí com o pessoal da SET, para ver qual que é o melhor destino para mim, para onde que eu posso estar eventualmente indo com família, alguma coisa assim, nesse momento eu consigo fazer dinheiro do Brasil, por meio dos locais que eu acesso. Então, nesse contexto, eu estou nessa ponte aérea, como eu falei, fui agora em janeiro, agora estou indo daqui 2 semanas de novo, vou em abril, vou em maio, vou em junho, confirmado. Então, pelo menos, continuo uma vez por mês. Do dia a dia. Isso, e eu deixo sempre claro isso para o pessoal não confundir, né? Porque hoje na internet cada um fala algumas coisas, depois puxa a capivara lá, não é bem assim, né? Como é o inglês do pessoal lá? Você falou, espanhol, mas inglês, vai? Sim, inglês. Em Polônia, o pessoal fica assustado e fala, cara, todo mundo em Varsóvia fala inglês, velho. Foda-se. Então, é que lá é um pouco assim, é cultural, depende do lugar que você vai.
Então, se você vai num lugar onde o turista vai, obviamente que você tem a questão do inglês, não como fluência, mas você não vai passar fome lá caso você não fale o espanhol. Quando você vai para locais ou para fazer negócio ou eventualmente em algum tipo de restaurante, hotel de bandeira internacional, tranquilo, sem problema nenhum. Por exemplo, eu fui visitar as Ilhas de San Blas, que é aquele arquipélago com mais de 360 ilhas no Caribe, pertence à comunidade Cuna. Então, o que acontece? Para lá, a gente foi no meio dos índios lá, eu não entendia o espanhol deles, mas o inglês deles eu consegui entender. Então, assim, a gente percebe que há uma infraestrutura, não é perfeita, não é maravilhosa, mas sim, tem influência. E lá você tem muitas escolas bilíngues, né? Então, como eu tenho hoje já muitos amigos lá, tenho sócios lá, então, e aí perguntando para eles e tudo mais, por exemplo, lá todos colocam escola bilíngue. Então, você já tem essa questão do espanhol e o inglês, obviamente. Isso é uma coisa que a gente também filtra quando a pessoa quer falar, quer ser do Brasil e tudo mais. A gente fala, beleza, tem filho? Porque, assim, tem, então tem que ser um país que tem escola bilíngue, né? Não adianta ir E pra de fora, qualidade. Macedônia e. Mas lá não paga imposto. Tá, mas você tem dois moleques, vai fazer o quê? Se quiser fazer um centro de Exatamente. homeschooling, excelente, mas essas coisas de infraestrutura importam, né? Falando disso, assim, custo de vida, como é que é lá? Imagina com tantos negócios, americanos lá, deve dar uma afetada. Para perguntar, que eu ia fazer exatamente essa pergunta, se dá para comparar o custo de vida com São Paulo, é um bom parâmetro. São Paulo como um padrão, eu Sim, ia São falar ouro, Paulo. mas é padrão desgraça. Um estúdio, 40 e poucos metros quadrados lá, são em torno de US$ 110 mil, e aí algo em torno aí, talvez de R$ 700 mil. Para São Paulo, isso aí eu acho que é até mais barato. Em termos de alimentação, restaurante que a gente gosta, que não estou falando de fast food, de McDonald's, por curiosidade, eu acho que é coisa de US$ 4, 5. Vai dar vezes 6, R$ 25, talvez, pouco menos. Um restaurante, já com uma carne, com algo um pouquinho diferente, ali você vai gastar na faixa de uns US$ 30 a US$ 50. Não sai muito diferente de São Paulo. Aluguel, geralmente a partir de US$ 600 a US$ 700, um apartamento aí com 1, 2 quartos, todos, e é curioso que lá todos já vem mobiliado, já tem ar-condicionado instalado, então acaba sendo interessante. Oi? Então, é por isso que eu falei, a referência que eu tenho de São Paulo, assim, é interessante. Um amigo meu, ele alugou um triplex na avenida principal, porque lá há um movimento agora dos ricaços da cidade do Panamá e um pouco mais para a região de Santa Maria, que é onde você tem o Golf Club lá tal. Abriram N condomínios ali, é coisa de 20, 30 minutos da parte principal da cidade do Panamá. E aí o que aconteceu? Você tem um êxito muito grande e, cara, o que tem de duplex, triplex na costa, ali na cinta costeira disponível, ele está pagando US$ 4.500. Cara, um triplex, cara, de frente para a costa Pacífico ali, cara, gigante. Eu não sei quantos metros quadrados tem, mas de olhar ali, minha casa tem 500 metros quadrados, eu já vi que era maior que minha casa só em termos do andar do piso 1 que eu tava ali. Então eu posso dizer para você que não é pequeno. Entendeu? Então, assim, assusta um pouco porque o brasileiro ele tem a cultura, então é US$ 2.000 vezes 6, 12. Mas peraí, cara, quanto que é aqui? Né? Então, a referência que eu faço em termos de custo de vida, a escola bilíngue desse amigo meu que tem os filhos lá, posso estar enganado, mas é na faixa de uns US$ 2.000 mais ou menos. Para São Paulo, bilíngue, dependendo da escola ali, você vai pagar na faixa de 8 a 10K mínimo. Então, assim, a gente percebe que algumas coisas têm uma certa disparidade, mas em grande parte, na minha opinião, não sei Curitiba a realidade, mas São Paulo eu vejo que não é um desafio. Sim. Dólar, etc., ia ser bem mais. Que mostra que ainda é fronteira, né? O preço de aluguel que você falou tá melhor que Assunção. Assunção dava bem mais barato ano passado, mas deu uma decolada. Agora o pessoal tá descobrindo o Paraguai, né? Deu uma... A festa tá acabando. O aluguel tá bem mais caro agora. Então, tá com preço de aluguel mais. Eu passei um dia só no Panamá e eu tive a sensação de que era tudo muito caro, mas eu também não saí ali da zona turística, eu não conheci muita coisa, então difícil dar uma opinião de novo. Você tem a zona turística e a zona de vivência, né? Por isso que eu pergunto a vivência, né? Porque você demora um tempo pra você parar de tropeçar nos restaurantes de turista, né? Piadinha, né? Exato. E no meu caso, como eu levo empresários, então as perguntas mais comuns são essas, entendeu? Então, como a gente visita alguns apartamentos, a gente visita para questão de alugar, para compra, para investimento via Airbnb. Então, alguns números a gente tem como referência pelo volume de atividades que a gente faz lá. E outra coisa também, a gente estava até conversando em off antes, né? Segurança, como é que é lá?
a sensação de ser, vamos lá, Panamá, do conhecimento que eu tenho, eu conheço um Panamá que é uma bolha. Eu conheço a Alphaville do Panamá. Por que eu falo Alphaville? Porque o pessoal que eu levo para lá fala assim: nossa, André, isso aqui é uma Alphaville gigante. Porque você tem o país como um todo, que de certa maneira, se você pega os números de segurança, é um país, entre Hoje, aspas, interior, seguro. fronteira vai ser outra. É, mas é um país seguro se você considerar o todo. Porém, a capital, ela tem especialmente a parte financeira barra turística ali, que é uma região grande, que é bonita, a Camila já foi lá. Não sei o lugar que você ficou, mas tem uma certa limpeza, você tem uma certa sensação de segurança. Por exemplo, tem lá o Casco Viejo, que é uma área bem turística, lá a parte antiga e tudo mais. Você olha aquilo à noite e fala, cara, eu não ando aqui nem a pau à noite. Cara, você vai tranquilo, você vai entrando de carro ali, você olha aquilo, nem é bonito, mas a sensação de segurança ela existe. Então, que nem no meu caso, que gosta de correr, que gosta de pegar a orla lá da costa do Pacífico, são 7 quilômetros entre ida e volta. Então, o que acontece? Pô, tô ali com o celular, tô fazendo call, tô com fone de ouvido, nunca fui importunado. Então, a sensação de segurança que você tem nessa região central é muito positiva. De novo, o Panamá ele não é perfeito e, obviamente, que tem que ser olhado com atenção. Mas, de um modo geral, dos que moram lá, dos que têm filho com 15, 16, 17 anos, que é uma idade, muitas vezes, ele que está saindo, começando a sair e tudo mais, aí eles falam muito, porque eu tenho um filho de 13 anos, e aí eu sempre pergunto, né, será que eu vou passar uma temporada aqui, até para ele ter uma experiência fora também. Eu morei nos Estados Unidos quando tinha 17 anos, para mim foi muito importante, eu quero que ele tenha algumas experiências. E aí o pessoal sempre fala, André, aqui é tranquilo para filho, ele vai sair, ele vai na baladinha, volta, então assim, a sensação, ela é muito boa. Então, nesse ponto, é positivo. E como é que as coisas mais dia a dia da vida, assim, vida noturna, o dia a dia, fim de semana, né? Porque tem toda a parte de negócio e tudo mais, mas, por exemplo, eu sempre, quando eu morava em São Paulo, eu falava para as pessoas, cara, Faria Lima no fim de semana morre, é um cemitério, ninguém tá lá, o pessoal vai para outro lugar, ou não tem nada ali. Então, como é que é, assim, o viver do prazer do dia a dia, assim? Eu não tenho, até porque Obviamente, é um país que tem uma eu puta sou praia, casado, também então eu não não tenho consome, né? Mas, tanto conhecimento das baladas Master Plus, então, mas de modo geral, tem boas baladas. Por exemplo, você pega algumas casas mais conhecidas lá, Latana, dentre outras, que são regiões tranquilas, então a vida é muito agitada mesmo, só que você tem também os dois tipos de vida noturna. O do turista, que de modo geral, que ele vai ficar um pouco mais permeado por essa região que a gente já conhece, e aí você tem indo um pouco mais para dentro, às cidades vizinhas, em torno ali de 20 minutos, 30 minutos da cidade do Panamá, que aí você também tem um outro estilo que já é mais, aquela coisa mais caribenha, aquela questão mais bem assim, enraizada mesmo. Então a gente percebe que há uma diferença do pouco que eu conheci, para não ter nenhum problema aqui, é gravado isso aqui, né, tá ao vivo. Então tem esses dois tipos de referência, mas é muito legal. Tem, por exemplo, lá o Eolians, que fica ali na Central Costeira, cara, é um show, cara, até 11h30, assim, todo mundo sentadinho e tal, depois da meia-noite, fogo, os caras dão piruleta lá, umas coisas muito loucas. Então, é uma vida super agitada, para quem gosta de solteiro, cara, vai aproveitar lá, no sentido positivo, educado, respeitoso e tudo mais, mas para quem não quiser também, essa é uma pergunta que né, eu sempre faço, até tinha conversado em off, que é, pô, tem como é que é a vida também. do solteiro, né? Porque o pessoal que vai com família montada, tudo mais, mas agora, por exemplo, quando a gente fez o episódio da Geórgia, o cara falou, olha, é uma cultura bem fechada, entendeu? Então, Não, lá, vai ser difícil. Tipo, sei lá, tem vários países que é Não, lá é mais. muito aberto, lá é muito aberto e você tem essa sensação de estar mais tranquilo, de poder também não ter problema nesse sentido. Então, do que eu vejo, do que eu conheço e do pessoal que vai conosco, então, assim, é bem agitada a vida noturna lá. Mas eu ressalto aqui, para quem vai para lá, não pode deixar de, por exemplo, se vai a turismo, conhecer, por exemplo, San Blas, eu acho que é um lugar que é super acessível e tudo mais. Tem Bocas del Toro, que é divisa com a Costa Rica, mais ao norte, no Atlântico, são lugares que, eventualmente, casado, solteiro ou não, vale a pena porque vai ter uma experiência positiva e barata, de certa maneira. Mas que eu tinha, Camila, faltou alguma coisa? Eu só neguei algum. Já abordamos. Certo, então, bom, acho que é isso. Tem perguntas do pessoal da comunidade? Não tem? Não? Então, bom, Bianchi, eu tenho o hábito de chamar as pessoas pelo sobrenome. Sei lá, eu demoro um tempo para ficar mais íntimo de chamar pelo primeiro nome. Mas, Bianchi, obrigado, bem-vindo seja bem-vindo, obrigado por ter vindo aí, por trazer isso pra gente. Agora eu fiquei curioso. Esse é o problema de fazer esse podcast, cara.
querendo viajar a um monte de lugar, fudeu. Por que a gente quer ter uma parceria de alguém já para vender as passagens e tudo mais? Uma parada assim, só fazer o pipeline aí. Enfim, quem quiser te contatar, te encontrar, como é que procura, onde é que faz o teu aí. Geralmente, meu nome acaba ficando um pouco mais forte que o nome da empresa, né? Então, se você for no Instagram, André Bianchi 10, número 10, acaba ficando. Minha esposa briga comigo de ter ficado assim, mas André Bianchi 10 é onde eu posto mais coisas lá. Global Networking, nas redes sociais, o globalnetworking.com.br, vai encontrar mais informações a nosso respeito, clientes e tudo mais. Ou, dependendo se for um pouco mais corporativo, o LinkedIn também sou bem ativo lá. Vai encontrar, só digitar André Bianchi lá que vocês vão encontrar para poder conversar um pouquinho mais. Estou à disposição para poder verificar o que a gente pode fazer por vocês. Bom, então acho que é isso. Joia? Senhoras e senhores, muito obrigado a todo mundo que participou. Continuaremos navegando contra o vento aqui. E esse podcast é isso. Valeu, gente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Camila. Obrigado a todos.